Muito buenos dias, hermanos. Esse 10 de agosto, estou gravando acá desde a igreja hoje, uma vez mais, para compartilhar essa palavra de Deus. Esse jueves 10 de agosto do ano 2023, mira, direi medito, não está sendo frio hoje, lá amanhã, né? Ou seja, muito pouquito, não? Acá dentro não, a hora não está sendo frio. E quero falar de algo muito importante em nossas vidas, que nos passa a voz, passa a minha, passa a todos nós outros, se derramos, por isso está falando naquela Bíblia, para não deixar que isso ocorra. E que é isso? Ela é a raiz de amargura. A raiz de amargura traz todos os males para nós outros, porque depois os males vão quedando pior, não? Pensamento, malos pensamentos, malos recuerdos, feios recuerdos, enojo, ira, contenda, ódio, tudo isso se vai regenerando por causa da famosa raiz de amargura. Em Hebreus capítulo número 12, versículo de número 15, diz assim: mira bem, não seja que alguno deje de alcançar a graça de Deus, ou seja, isso pode impedir que alcancemos a graça de Deus, não que a graça vai deixar de existir sobre nós outros, não que a graça se vai envolver uma desgraça, pero nós outros que vamos já viver desgraciadamente. O que é viver desgraciadamente? É viver sem a graça de Deus, não estando barro a graça de Deus. Isso é uma vida desgraciada, mas há um que a desgraça não existe, porque a graça se é manifestado. Nadie pode viver sem graça, porque a graça está. Ora, podemos viver sem querer utilizar essa graça. Que há uma graça, não? A graça é comum a todos os homens, que é o dia de hoje maravilhoso que Deus ha regalado, é o aire que respiramos, a própria vida é uma graça. Nadie pode viver desgraciadamente totalmente, pero eu estou falando nesse sentido de que minha vida se vai tornar uma vida mala, uma vida desgraciada, uma vida feia. Aí diz, desde de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura, aí um ponto e coma aí, depois vem, que brotando alguma raiz de amargura, não? O que? Se eu vivo uma vida desgraçada, uma vida mala, uma vida feia, eu vou permitir que brote essa raiz de amargura. Essa raiz de amargura vai me levar a viver uma vida horrível, não? Os estorve. Me vai passar isso, vou quedar estorvado. Os estorve. Onde está? Aqui estou com aí tá. Os estorve e por ella muitos serão contaminados, ou seja, muitos serão contaminados por minha mala decisão, por la raiz de amargura que está em mim, que eu produzi, que eu permiti, não? Me vai estorvar. Vou viver uma vida desgraciada. Estou lendo o 15 no mais. Eu quero ler o 16, pero só não pulei no mais. Não vou nem comentar acerca de Esaú. Não sei que algum fornicário ou profano, como Esaú, que por uma sola comida vendeu sua primogenitura. Ou seja, e acá fornicário, não? E fornicário e como é que é? E profano, fornicário ou profano, não? Ou seja, fornicário está ligado a profano, a profanar, não? A fornicação está remetida cá a los cultos que hacían los deuses paganos, que era por meio de sexo, não? Cultos sexuais a los deuses paganos. Está se remetendo a essa ideia, não quer dizer que Esaú não era casado e tinha sexo fora do matrimônio, ou era casado e tinha sexo fora do matrimônio, adulterando e fornicando, ou que não era casado e tinha sexo com qualquer pessoa. Não quer dizer isso. Esses pecados sexuais, tanto a fornicação quanto o adultério, não está ligado, quando abrem na Bíblia, não está ligado nesse sentido literal, muitas das vezes, porque a Bíblia diz que Israel fornicou, e não era literal, que Saul nunca havia fornicado com nenhuma mulher, nunca havia adulterado, pero diz que adulterou Israel. Está falando de que nós outros estamos, a figura de que nós outros estamos casados com Deus, é essa figura, essa imagem que hacen
a Bíblia sempre que nós outros estamos casados com Deus e que então nós outros adulteramos, não, a Deus, pecamos contra Deus. Essa é a figura de linguagem que se usa aí, não quer dizer literalmente fornicou ou adulterou. Por isso está dizendo que está falando o profano, não? Tem uma coma e diz o profano e coma como Esaú. Por quê? Porque Esaú isso, não? Ele cambiou o sagrado. Tanto é que a profanação dele qual foi? É comer um prato de lentilha. Você profanou com um prato de lentilha? Que isso? Nada que ver, não? Não, tem tudo que ver, porque está falando que ele não deu graça, não deu crédito às coisas de Deus. Ele eligiu a desgraça e não a graça. Por que tu não elegizou a graça? A graça é não deixar que essa raiz de amargura cresça, que haga raiz. Por isso o nome é raiz. Por que o nome é raiz? Porque o que é o primeiro que cresce? Temos aí uma semijita chiquita, não traz nenhuma semija, tanta semija cá. Tipo uma naranja sai 20 semijas, não? Bueno, la naranja nem tanto, pela mandarina, não? Há mandarina que pode chupa e é mais semija que mandarina às vezes, não? Porque me encanta a mandarina, me encanta tanto o sabor e me encanta porque eu sou vago, não? Porque a mandarina assa assim e come, é mais fácil. La naranja tem que cortar, ou tem que é mais difícil pelá-la, não? Então você me gusta mais da mandarina, por isso, igualmente o sabor da mandarina me gusta da naranja também, e igual isso não tem nada a ver com a predicação. Vamos ver cá, o que quero dizer que lá semijita, quando ponemos lá semijita, e todos os ninhos, não todos, tu e eu que somos grandes já, quando éramos ninhos lá senho, essa na parte científica, não? Quando aprendemos ciência, como é que é? Experimento, não? De la germinação de uma semija, pus a semijita já, e que lá primeiro que cresce, empieza a crescer na horra, ou de la semija já empieza a sair o fruto. Sabemos que não, que há um processo em todas as plantas, em todo ser vivo. Por que digo em todo ser vivo? Não? Nós outros também temos um processo em nossa vida, e por mais que haja alguns animais que sejam mamíferos de mar, não? Nasce, sai de la madre e já sai nadando, não? Ou alguns não são mamíferos e saem de la madre também, não? Nos pescados, e sai nadando, não? Ou então vocês sai caminhando já, como é cavalo, já nasce caminhando, não? Os animais no campo, a maioria já nasce caminhando, já sai de la madre e está caminhando, não? Pero por mais que eles já saiam caminhando, há um processo neles de fortalecer seus músculos, seus tendões, suas partes, para que eles possam caminhar mais, com mais força, caminhar mais direto, não? Com mais força, com mais virilidade, com mais vida, não? Assim também é um processo em nossas vidas. Nós outros não nascemos hoje e tá tudo bem, e já nascemos e já sabemos ler e escrever. Há um processo a caminhar, tardamos. Agora, se nesse processo eu digo que entre a raiz de amargura, porque a raiz de amargura, estou falando de la raiz de amargura, que eu dizia de la planta, não? Que o primeiro que nasce é a raiz, não é o tronco, nasce a raiz, depois a raiz se aprofunda e cresce mais, e cresce primeiro para baixo, para depois começar a crescer as partes de arriba. Ou seja, então em nós outros também, primeiro temos que crescer espiritualmente, para depois começar a crescer em los frutos afora. Se eu, como eu dizia já na predicação, que já vou subir para os teres depois, não? Se eu não amo a mim mesmo, como vou amar meu próximo? E como vou amar a Deus? Pastor, pero Deus parece ser amado por em cima de todas as coisas. Mas pero ela é verdade. Primeiro há que amar a Deus, primeiro que amar a Deus, tenho que amar meu próximo. Por quê? Porque ele disse que nadie pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo. E ela vez primeiro que amar a Deus e a mim próximo, eu tenho que amar a mim, porque tão pouco pode falar a mim próximo se eu não amo a mim. Porque digo que tenho que amar a mim próximo como a mim mesmo.
E como João ama-me? Como tenho me amado? Meu amor é o que? É egocêntrico? Meu amor é perverso? Meu amor são dois tipos, não, que ocorrem com as pessoas. Somos desequilibrados, são dois extremos. Ou nós outros nos permitimos demais, esse amor permissivo com nós outros, que com nós outros sempre é mais suavezito. Se o outro comete o mesmo erro que nós outros, é um desgraçado, és um horrível, como pude ter cometido isso? É com nós outros, bueno, que passou, é que me levaram a isso, a situação da vida me levou a isso. E por outro extremo não pode, que desgraçado que sou, como pude ter hecho isso, que mal que sou, e nunca se perdona, não? E não buscamos um centro em Deus, que é esse equilíbrio, e deixamos com isso que a raiz da amargura impeça a comer nosso coração, e que essa tua vida, quantos anos já tenho, quantos anos já viviste nessa vida, e isso passa com as pessoas mais grandes, não? Cada dia mais que vivemos sobre essa vida, acumulamos mais raiz de amargura. Muitas delas vezes é isso que nos passa, não estou dizendo que sempre, mas muitas delas vezes acumulamos raiz de amargura, e raiz de amargura, e raiz de amargura, e vivemos amargurados, tristes, e depois nossa pele habla, depois nossa pança habla, depois perdemos até os pelos. Que isso, pastor? Tá falando? Bueno, pode ser algo genético, não? Assim como creio que foi João, e isso acá tem muito estresse, muito enojo, não? Muita ira, pero Deus foi tratando em minha vida, até que eu chegue aqui. Espero não ter essa raiz de amargura, porque a raiz de amargura nos leva a ser como Isaú, que já nos leva a não nos importar mais com nada, nem com nada do que é sagrado, e vender nossa primogenitura por um simples prato de lenteja, porque a nós outros, sabe o que? Não nos importa nada, não importa o que passamos, não importa o que vivemos, não importa como estamos, não importa nada, simplesmente nada. Por quê? Porque tenho uma raiz de amargura, porque estou amargurado, estou cansado, estou deprimido, estou mal, porque a mim só me importa que eu me vaja bem, e se a mim está bem, está tudo bem, e não me importa o outro, só me importa a mim. E que é do amargurado, e por que fulano isso comigo, e por que passou isso comigo, porque eu não nasci com padres ricos. Sabe o que é nascer com padres ricos? Vós não saber, viu os padres ricos da tele? A maioria estão separados, os filhos não tem uma referência, a referência de los hijos são a empleada que cuidou, la babá é a madre, não? É a empleada que cuidou deles. A madre nunca quedou com olor a leite, não, nem amamentou seus próprios filhos. Então, hermanos, não deixe crescer a raiz da amargura em tua vida. Libere-se já hoje de isso. Todo esse mal, toda essa raiz se pode ser cortada. Jesus Cristo disse já, e mirar la gran cisma que Jesus disse em sua predicação. Elatia foi posta en el árbol. Elatia foi posta, e Elatia, com a Elatia de Cristo, pode cortar toda a raiz de amargura, destruir todo o mal que está em tua vida. Agora tu tens que crer, tu tens que abrir tu coração assim, ao Senhor, e crer e querer, porque senão, hermanos, nada podemos ser, nem Deus pode ser nada por nós outros. Que Deus nos bendiga muito nessa manhã. Esse é um tema que eu poderia quedar falando cá por hora, e nem me dei conta, já falei 14 minutos. É um tema muito amplo, muito grande, muito hermoso. E mira que prediquei só 2 versículos. Se seguir falando, eu poderia falar por muito tempo. Que Deus nos bendiga muito nessa manhã. Cuide de tu coração, porque não é apertar um botão, a conversão não é apertar um botão e deixar que Deus haga o resto. Não, Deus, nesse sentido de salvação, Deus já falou isso. Pela conversão, um processo, eu vou me autoconhecendo para conhecer a Deus, vou autoconhecendo a Deus, vou conhecendo a Deus despacio, vou conhecendo a Deus em mim, vou conhecendo a Deus nos problemas e nas circunstâncias adversas da vida. Que Deus os bendiga muito nessa manhã. Espero que você tenha visto esse vídeo até o final,
e que tu coração não seja terra mala, não brote raiz de amargura. Besitos, tchau, tchau.